Pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e, meus caros amigos, hoje vamos assistir aqui a mais um pedaço da conferência anual da APDC, nomeadamente a intervenção do Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, que fez uma intervenção de sensivelmente 20 minutos, que antecedeu a intervenção ou neste caso, sim, a intervenção da Presidente da Anacom, Sandra Maximiano, e depois aquela reunião anual dos 3 CEOs das 3 maiores empresas de telecomunicações em Portugal. Este foi algo que eu não assisti durante a live stream que fiz a acompanhar essa mesma questão. Normalmente fico com a análise da Anacom e depois com a análise dos CEOs, mas pareceu-me relevante dar aqui uma olhadela àquilo que foi a intervenção do Ministro das Infraestruturas, precisamente porque, pelo que eu vi assim, rapidamente, ele toca aqui em 2 ou 3 pontos que eu considero interessante. Por isso, se tu quiseres ver depois, isto foi o que aconteceu antes, se tu quiseres ver o que aconteceu depois, é só passares aí na aba dos diretos, das live streams, do canal de Viciado, e tens aí o Viciado.crítico, onde eu falo precisamente sobre onde eu estou a assistir, portanto, a tudo completo, e vou dando as minhas análises. Por isso, sem perder mais tempo, nós vamos parando à medida que forem aparecendo coisas interessantes para comentar, e vamos lá então começar isto. Portanto, isto está disponível no canal da APDC. Vamos, então, eu vou deixar aí o link para um na descrição. momentos altos deste Congresso, que é o Estado da Nação das Telecomunicações. Encerra sempre o Congresso da APDC, vai ser já a seguir, e por isso, casa cheia como é habitual. Antes vou convidar o Ministro das Infraestruturas e da Habitação para dar também o mote desta discussão, do que temos feito aqui: inovação, competitividade e, obviamente, tecnologia. Sr. Ministro. Muito boa tarde a todos. Começar por cumprimentar o Rogério Carapuça, a Sandra Maximiano, a Presidente da Anacom, todos os convidados, os players deste setor tão vasto, todos os convidados, minhas senhoras e meus senhores. Deixem-me começar por fazer umas notas prévias, porque hoje cheguei mais cedo e quis ouvir um bocadinho dos debates e ouvi o debate anterior. Deixem-me dizer-vos que eu, quando cheguei a esta pasta, isto é o meu terceiro congresso da APDC, encontrei um setor profundamente dividido, onde as relações com o regulador eram tensas, as relações com o Poder Central tensas, e o esforço do Governo nos últimos 2 anos foi de empoderar o regulador, empoderar, como eu disse aqui da primeira vez e da segunda, o esforço de capital que os acionistas da maior parte das empresas faz, e que, de uma vez por todas, o setor não vivesse de costas voltadas uns para os outros e dessas mãos em prol de um futuro melhor para todos. E, de facto, devo-vos dizer, com o coração aberto, como eu gosto de estar, que o debate que assisti, tive a oportunidade de assistir, bastante enriquecedor, diga-se, para perceber que ainda existe essa dicotomia, esse manicaísmo, se quiserem, de um setor que, numa catarse saudável, daquilo que se passou nos últimos anos, nomeadamente o apagão, e agora as tempestades, dizia eu, numa catarse saudável, perceber o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, mas eu posso ter sido injusto na análise que faço, mas pareceu-me que a culpa, ou grande parte da culpa, é do Governo, porque não soube criar regras de licenciamento, porque não soube criar regras de regulação, porque o regulador também não consegue acompanhar. Deixem-me dizer-vos, o esforço do atual Governo é, de facto, para mudar o status quo, a forma de fazer as coisas. E é isso que eu vos convido para fazermos uma pequena viagem sobre aquilo que é a nossa agenda e o que é que estamos a fazer. Praticamente em todas as alíneas que foram apontadas no painel anterior. E sempre com uma enorme preocupação. Estreito diálogo, ouvir os dois lados. Saber nos colocar no sapato dos outros. As dificuldades que os outros têm, que as empresas têm para pagar salários, para fazer investimento, para oferecer retorno aos seus acionistas. Os desafios que o regulador tem de encontrar equilíbrios entre as empresas e os consumidores, para que o mercado flua, funcione. Os desafios que o Governo tem, no sentido de legislar, de adaptar a legislação nacional àquilo que são diretivas europeias,
muitas vezes artificiais, muitas vezes distantes da realidade, muitas vezes plásticas, e que esse esforço tem que ser feito. E por isso, deixem-me dizer-vos, se há lição que tirei dos 2 últimos anos, e do apagão do ano passado, e das intempéries deste ano, é que não vamos construir nada de bom para o futuro se não soubermos, em vez de passar culpas, um passatempo nacional habitual, mas de olharmos olhos nos olhos e perceber o que é que cada player tem que fazer nas suas competências estritas, eu tenho sérias dúvidas que possamos dizer que daqui a 10 anos ou 20 anos estamos melhores do que estamos hoje. E para isso, eu hoje quero-vos falar de uma forma muito sucinta sobre renovação de espectro, sobre cloud soberana, sobre o Plano Nacional. Bom, antes do Sr. Ministro começar para aqui a dissertar também, deixem-me só dizer-vos o seguinte. Eu não ouvi o painel anterior, portanto não sei exatamente o que é que foi aqui abordado, mas suponho que estejamos a falar sobre, neste caso, a incapacidade também do regulador de criar aqui uma legislação que obrigue ou que cause aqui uma regulação mais forte, que obrigue a uma maior resiliência, nomeadamente nas redes de telecomunicações. Sim, o fenómeno do apagão é um fenómeno um bocadinho diferente do fenómeno de agora, mais recentemente, da Depressão Christine. Precisamente por uma questão. No apagão, não houve destruição de infraestrutura. No apagão, o que aconteceu foi que deixou de haver energia. Havia, de facto, um período de tempo em que as infraestruturas tinham capacidade de garantir o funcionamento mesmo não tendo acesso à energia, né, através das baterias de backup, depois geradores e não sei o quê. Portanto, essa é uma coisa e é possível trabalhar nisso do ponto de vista regulatório, no sentido de, em vez de 12, ser 24 horas e por aí fora. Agora, outra coisa é num cenário de devastação de infraestruturas que acaba por ser uma situação muito mais complicada, ok? Portanto, aqui neste caso eu não sei se nem o Governo, se a Anacom e se até os próprios operadores podem fazer muita coisa em relação a isso. É difícil, porque a partir do momento em que tu tens não é do género, volta à eletricidade e passado alguns minutos, 1 hora, 2 horas, as coisas estão normalizadas. Não tem nada a ver com isso. De repente é preciso repor milhares e milhares de postes, de repente há milhares de quilómetros de fibra que estão destruídos, de repente há condutas, há estradas inacessíveis para se poder passar e trabalhar, há um número limitado de recursos humanos que não é possível colocar a trabalhar em simultâneo. Portanto, há de facto aqui uma outra coisa que é possível fazer, nomeadamente os serviços de emergência, ou neste caso as unidades móveis de emergência para garantir a conectividade, se calhar em vez de haver 10 haver 20 ou 30, mas é muito limitado e simplesmente ficamos muito à mercê da dimensão da catástrofe, porque imaginando que o que aconteceu nas depressões Christine se tem acontecido, por exemplo, mais abaixo ou mais acima, mais para Lisboa ou mais para o Porto, a situação ainda era mais complexa. Portanto, quando entramos em zonas urbanas, ainda tornava mais complicada a situação, o caos ia ser maior, o número de pessoas afetadas ia ser maior. Portanto, sinceramente aqui eu percebo a questão do passa-culpa, que o pessoal vai acusar o Governo e vai pedir ao Governo que obriga a que as linhas de energia sejam enterradas, a que haja aí uma maior atenção a esse nível de infraestrutura. Mas em primeiro lugar, isso não são coisas que se fazem em pouco tempo. Em segundo lugar, isso também não são coisas que sejam tão baratas assim de se fazer. E nós não vivemos num país com recursos tão abonados quanto isso. E em terceiro lugar, as operadoras são um bocadinho alheias a isso, não é? Principalmente do ponto de vista da infraestrutura, em que grande parte da infraestrutura está nas mãos de uma só empresa, nomeadamente na questão da Mel. Portanto, a Mel a Altice é aquela que é detentora de maior parte das infraestruturas, seja de postes, seja de condutas, e portanto depois de repente o que é que acontece? Temos uma operadora, um player a fazer, obviamente com todas as suas empresas de empreitadas, subcontratadas, a fazer toda essa reconstrução em causa própria, numa primeira fase, mas depois os outros também têm lá material a passar e portanto é preciso haver toda aqui uma articulação. É possível melhorar, é possível criar aqui certas coisas, mas sinceramente, do ponto de vista do apagão, sim, acredito que é possível fazer melhor, nomeadamente até a Digi, que foi a que se portou pior, mas também estava ali numa altura tão embrionária que, enfim, foi muito complicado, foi mesmo levar um estaladão não estando à espera. Perdeu o core e tudo, e depois isso levou imenso tempo a conseguir recuperar, mas no restante das operadoras a situação até foi mais ou menos, foi-se mantendo ao longo do dia no limite do possível, e sinceramente acho que até os outros serviços, que não só das telecomunicações, mas acho que um bocadinho ninguém estava à espera de um apagão tão prolongado no tempo, e até as causas em questão, e aqui se calhar
pode-se apontar uma ou outra culpa ao governo português, se calhar de estar tão dependente energeticamente de Espanha naquele momento, estarmos a fazer uma importação tão grande, de não termos mais centrais com capacidade de arranque em Black Start, enfim, pode haver coisas para melhorar, mas aí já mais da parte do governo, da parte das telecomunicações, da parte do regulador, acho complexo. E depois também há aquela questão que é assim, nós muitas vezes falamos, a opinião pública, né? Fala-se de coisas dizendo assim, mas eu quero, aliás, eu vou-vos dar 2 exemplos simples. Mas eu queria que Portugal fosse menos dependente da energia espanhola e que produzisse a nossa própria energia para termos a nossa soberania nacional. Ok, vamos fazer isso a partir da manhã. A partir da manhã vais passar a ter um custo de eletricidade 2 ou 3 vezes superior àquilo que estás habituado. Porque em vez de estarmos a comprar a valores baixos ao megawatt, vamos de repente estar a pagar a valores altíssimos, porque vamos estar e temos uma limitação, porque nós, para além das centrais a gás natural, que sabemos que tem as oscilações que tem, temos uma limitação do ponto de vista da produção permanente. Temos muita renovável, que não conseguimos controlá-la de forma constante, não temos sol à noite, podemos ou não ter, ou podemos ou não podemos ter vento, não podemos estar constantemente com as barragens em funcionamento, senão vão simplesmente se esgotar, e portanto, e as centrais a carvão acabamos com ela precisamente por causa da questão ambiental. Portanto, estamos um bocadinho limitados. Do ponto de vista das telecomunicações, é exatamente a mesma coisa. Pode-se dizer, mas eu quero resiliência para 36 horas, eu quero geradores com gasóleo aí para não sei quantas horas. Ok, grande parte das antenas, por exemplo, nas zonas dos centros urbanos, estão nos rooftops dos prédios. Tu queres mesmo ter 2 ou 3 mil litros de gasóleo no topo do teu prédio? Eu não quero. E muito provavelmente os administradores dos condomínios em questão também não vão querer. Portanto, uma coisa é a opinião pública que nós temos, ou seja, uma coisa é a ideia que nós temos de como queremos as coisas. Outra coisa é depois o desconhecimento que existe na implementação delas. Pronto, já falei um bocadinho demais, mas pronto, acho que vamos avançar. Centros de dados, um bocadinho sobre os CTT e os IKS, os indicadores de qualidade do CTT, o investimento no 5G, os cabos submarinos, a segurança e a resiliência das infraestruturas críticas e a previsibilidade regulatória. Essencial. E penso que hoje a Anacom, numa independência saudável, como assim tem que ser, é um regulador que procura precisamente esse equilíbrio de mercado. E o Governo tem o seu papel dentro desse espaço. E é neste diálogo frutífero que nós podemos construir um setor mais resiliente. Em relação à renovação de espectro, fique muito claro, é uma competência da Anacom. E, portanto, o Governo respeita e acredita na independência do regulador. O que não invalida que o Governo não esteja atento, o que não invalida que o Governo não esteja a ter a capacidade de análise em cada momento do que é preciso fazer. E o mesmo Ministro das Infraestruturas que aqui teve há 2 anos e que teve o ano passado, que vos disse que, do meu ponto de vista, tinha que haver uma consolidação do setor na Europa. E já começou. Ao arrepio daquilo que aconteceu em Portugal, por força da remuneração dos capitais, por força do esforço de investimento que temos que fazer, por força de estarmos a perder a concorrência e a competição internacional, por força disso, nós precisávamos objetivamente dar músculo outra vez aos operadores. Bom, desculpem lá parar aqui, mas é assim muita coisa. Em primeiro lugar, é complicado, na minha opinião, nós vermos um ministro da incoerência. Pode ser um ministro da incoerência. Porque assim, ao mesmo tempo que se diz que é um ministro que respeita a autonomia da Anacom e que, acima de tudo, acredita que a Anacom é uma entidade soberana e tem capacidade de legislar sobre e regular, legislar não, regular o setor. Depois diz-se que é a favor da consolidação do setor das telecomunicações na Europa e que, ao contrário do que se fez em Portugal. Ou seja, claramente a conferência da APDC é muito cheia disto. É muito cheia de frases que é preciso serem subentendidas, não sei porquê. Que as pessoas aqui não concretizam as coisas, não sei se têm medo ou simplesmente acreditam na inteligência da audiência que interpreta as coisas, mas eu gosto sempre de pessoas que concretizam. Portanto, o que está aqui em causa é claramente uma crítica direta àquilo que foi feito na Anacom, precisamente com a inclusão do novo entrante. Foi aquilo que foi feito. E vamos entrar em toda aquela conversa que nós já estamos habituados, portanto, que já se ouviu.
Portanto, é preciso haver, como ele diz, é preciso dar músculo às operadoras, é preciso que essas operadoras tenham maior retorno de capital para que façam mais investimentos, patati, patati, patati. Já ouvimos isso. Estamos cansados de ouvir isso. A questão que se põe aqui é a seguinte. No momento em que foi necessário regular, o regulador regulou. E essa regulação não aconteceu, na minha opinião, de ânimo leve. Aconteceu porque a regulação e principalmente a regulação da concorrência falhou em Portugal. Se vocês forem ver o índice de preços, é um vídeo que eu farei mais à frente. Se vocês forem ver o índice de preços em Portugal, a nível dos custos de telecomunicações face aos outros países da União Europeia, vocês vão encontrar uma alteração gritante. Nomeadamente, Portugal estava acima, durante muitos anos, dos preços médios da União Europeia. Ok, Portugal, a nível de comparação direta, Portugal compara muito bem. No nível de 5G, no nível de fibra instalada no território, etc. e tal. É verdade que Portugal compara bem com isso. Mas isso foi feito à custa de preços elevadíssimos. Portanto, honorar os investimentos que foram feitos pelas operadoras em Portugal foi aquilo que nós fizemos ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, não há dúvida em relação a esta situação. Portanto, eu para mim acho difícil. Claro que tem toda a legitimidade, Miguel Pinto Luz, enquanto Ministro das Infraestruturas, enquanto elemento do Governo, como ele diz, tem o seu espaço também a olhar para esta questão. Assim, acho complicado, porque isto faz-me lembrar quase a guerra de direita e esquerda, né? Portanto, estamos a entregar a missão social, estamos a entregar a missão de controle de mercado, estamos a entregar um bocadinho o controle do capitalismo selvagem à Anacom, e depois estamos a entregar toda aquela parte vibrante do capital, toda aquela parte vibrante do empresariado e das confederações patronais, estamos a entregar isso ao governo e às operadoras. Portanto, eu acho isto um bocado ridículo entre instituições que são públicas e instituições que deviam regular a mesma coisa. Relembrando o seguinte, a Anacom e o governo têm um objetivo comum, que é defender os interesses dos consumidores. Certo? O governo, neste caso, não é consumidor, mas enquanto eleitores, não é? Enquanto cidadãos do país que o governo está a governar. Passando aqui a redundância. Portanto, acho um bocadinho errada esta decisão. Eu compreendo em parte a questão da consolidação, e eu já falei sobre isso. A consolidação pode ser feita a partir de hoje. Aliás, nem precisa ser feita, este ganho de músculo nem precisa de ser feito diretamente com a consolidação direta, com a fusão direta entre empresas. Pode ser feita com a consolidação dos próprios ativos. Ou seja, como hoje vemos entre nós e a Vodafone, a questão do rent sharing, em que é colocada em parte do país antenas que servem ambos os clientes de ambas as empresas, isso é dar força, isso é dar capacidade de investimento. Agora, sinceramente, parece-me a mim que estamos a esquecer demasiado o que era o quadro regulatório e o que era o estado de mercado no período anterior a esta cruzada, como aqui quase que é dito, não é dito aqui, mas já foi dito noutros fóruns. Portanto, houve uma cruzada entre a Anacom e as operadoras e que estava tudo um grande caos e não sei o quê. Estava porque realmente durante quase 20 anos ninguém olhou para esta questão e tentou fazer nada. Como aliás se vê aqui em várias situações. Okay? Vê-se aqui, por exemplo, com o quadro regulatório dos MVNOs, vê-se aqui com a consultação de preços. Aliás, eu gostaria imenso de ver Miguel Pinto Luz aqui em cima deste púlpito e dizer assim, bom, nós também, enquanto governo, tivemos agora recentemente informações de que houve aqui uma possível cartelização num concurso público nosso por parte destes senhores que não se estão a comportar bem neste mercado, não é? Defender a causa dele, não é? Eu não vejo este tipo de coisas e a mim faz-me confusão. Eu percebo que eles não querem criar um conflito diplomático. Por isso é que às vezes me custa um bocado estas conferências da APDC, porque é tudo politicamente correto e se calhar, eu não vou dizer que o Cadete Matos esteve 100% certo, se calhar foi um bocadinho demasiado ao mar, ia dizer um bocadinho mais à terra, mas epá, às vezes é preciso pessoas que realmente dêem um murro na mesa. E estes senhores parecem-me sempre muito aqueles senhores que dizem ali umas coisas, vamos ali fazer uma conferência e depois no final vamos comer todos juntos. E não pode ser assim. Tem que haver um certo afastamento para que as coisas funcionem bem. Mas isto é a minha opinião. Se calhar a vossa é outra. Eu acho aqui, já neste ponto, acho que aqui o Ministro esteve muito mal em tomar este partido. Muito mal. Dar músculo outra vez a quem investe. Dar músculo outra vez a quem arrisca.
E já agora, é uma questão simples. Portanto, se o novo entrante é um problema para quem investe e para quem arrisca, então e o investimento que o novo entrante fez? É desprezível? Só uma questão. É só uma questão. Ou será que o dinheiro que vem da Digi é um dinheiro diferente? Não sei. Se calhar é menos e não lhes interessa tanto. Vamos ver. E por isso é que a renovação do espectro é essencial. Correto, isso O confiro. Governo aprovará os regulamentos, aquilo que são as contrapartidas, mas naturalmente tem estado em estreito diálogo com a Anacom e a Anacom a seguir poderá falar sobre aquilo que está a fazer e lançará seguramente uma consulta. Mas essa preocupação existe. E é uma preocupação que o Governo, aqui, numa mensagem para a Anacom, convocando a Anacom, temos que fazer mais rápido que mais tarde. É urgente dar essa previsibilidade também a quem investe. E estou-vos a falar em todas as frequências, estou-vos a falar em todo o espectro, precisamente para garantir a quem investe esta previsibilidade. E assumir risco é preciso termos previsão do risco que estamos a assumir. Também ouvi há pouco quais são os critérios, porque na Europa inova-se, porque na Europa é que se aponta para que o espectro seja renovado em troca de investimentos. Pois é isso que estamos a trabalhar, os operadores sabem disso, o regulador sabe disso, o regulador é isso que está a incentivar, é essa a visão do Governo, eu já li isso publicamente. E, portanto, não vale a pena. A água mole em pedra dura, tanto dá até que fura, mas não vai mudar aquilo que é a opinião do Governo, que já o dissemos sucessivas vezes. E, por isso, o aumento da estabilidade, da previsibilidade, promoção de inovação, adoção de tecnologias mais avançadas, alinhamento com tendências internacionais, eficiência na gestão do espectro, resiliência, todas estas dimensões vão ser avaliadas. E é isso que nós procuramos, porque no final do dia não é a capacidade de remunerar essa renovação do espectro que nós procuramos. Não é esse valor marginal num orçamento de Estado vasto que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se nós formos capazes de convidar os operadores nos próximos anos e aqueles que também investem no lado da infraestrutura, para que nos próximos anos possamos oferecer serviços de qualidade aos nossos concidadãos numa primeira linha de ação, mas numa segunda linha de ação, e não menos importante, às empresas, ao investimento estrangeiro que escolhe Portugal hoje para investir. E por isso é que é tão importante esta primeira dimensão. E, portanto, tranquilizar. Esse caminho já começou. Não vai começar agora a partir de hoje. E muitos dos que estão nesta sala sabem que esse caminho já começou. Aliás, está na fase já final, porque o amanhã não pode esperar, como dizia a canção. Depois, sobre a cloud soberana. Aqui muito claro também. O ano passado também tive a oportunidade de estar aqui e o meu colega, o secretário de Estado da Modernização, da Digitalização, o Bernardo Correia, onde nós deixámos claro que a Anacom seria one-stop shop para todas estas áreas das comunicações, da tecnologia, dos data centers, dos cabos submarinos, do AI. E, portanto, one-stop shop para quem chegar a Portugal nestas dimensões tecnológicas sabe com quem tem que falar do ponto de vista regulatório. Está ali, é na Anacom. Funciona tão bem como essa ideia da loja de cidadão, quando chegarem lá a Sandra, ela diz, não tenho senhas. O mesmo, ao contrário, do lado do Governo, como é que as coisas estão divididas. Também para sermos muito claros. As infraestruturas têm as infraestruturas. E, portanto, a cloud soberana será garantida pela IP Telecom. A IP Telecom será o operador que vai garantir a cloud soberana. Bom, a IP Telecom, se funcionar tão bem como a IP, na gestão de estradas também vou-vos dizer uma coisa. Vamos ver, não conheço nada sobre a IP Telecom. Se vocês conhecerem, digam nos comentários. Né? Tenho sempre um bocadinho de medo das infraestruturas de Portugal, que de repente se lembram e ignoram as infraestruturas de Portugal. Não sei porquê. Deve ser falta de financiamento. Que vai, no fundo, oferecer serviços essencialmente ao Estado, mas também a pequenas PMEs, mas é essencialmente ao Estado. Mas depois, quem vai gerir do ponto de vista cotidiano aquilo que é a utilização dessa infraestrutura é a modernização, a digitalização. E, portanto, fique muito claro esta posição dentro do Governo.
alguém que tem o hardware, a infraestrutura, e a outra tutela que tem o software e a sua utilização e a sua disseminação ao longo de todo o tecido da administração pública, garantindo serviços melhores, mais estáveis, mais fiáveis, mais capazes de garantir serviços públicos de qualidade aos nossos concidadãos. Temos a conclusão prevista para 2030, temos os investimentos garantidos do lado da IP Telecom, mas também do lado tudo o que são investimentos de migração das atuais clouds que os vários organismos do Estado utilizam, tudo para a cloud soberana, e a partir de 2030 estimamos uma poupança de mais de 30 milhões de euros com esta dimensão, mas entendam que não procuramos na cloud soberana somente ganhos financeiros, procuramos naturalmente também segurança, soberania sobre os dados que são críticos do ponto de vista da gestão de um Estado de Direito e de uma nação independente. Depois, do lado do investimento nas redes, deixem-me dizer-vos, não me ouviram nem há um ano, nem há uns meses, e não vão ouvir hoje uma única palavra de crítica àquilo que foram milhares e milhares de homens e mulheres que no terreno fizeram e ainda fazem hoje um esforço para garantir que tudo estará a funcionar. Temos a consciência clara, o Governo tem essa consciência clara que ainda há milhares de cidadãos nossos que não têm acesso à rede fixa. Temos consciência clara que do lado da rede móvel demorou mais tempo do que nós estávamos à espera. Isto numa primeira fase, porque numa reunião que promovi com o regulador e com todos os operadores ficou claro. Vamos primeiro resolver de uma forma provisória e teremos 12 meses seguramente ou mais pela frente para garantir que voltamos ao ponto antes do comboio de tempestades. E, portanto, nós temos essa consciência. Mas temos a consciência do esforço que foi feito. Agora, quando se passa culpas, do meu ponto de vista, de forma injusta, quando o Governo não apontou o dedo a ninguém, assumiu as suas responsabilidades, aprovou um PTRR onde nós colocamos investimento público, onde nós queremos renovar e apostar na renovação, dar previsibilidade a quem investe, e aponta-se o dedo somente a uma das partes, é o caminho mais fácil. Mas eu tenho as costas largas. Eu estarei cá para continuar o caminho que fizemos e que trilhámos até aqui. Porque, como vos disse já da última vez, nós temos essa obrigação ética, moral, republicana de entregar um mundo melhor do que aquele que recebemos. E muitas lições temos que tirar daquilo que aconteceu. E não foi só por o licenciamento ser lento, não foi só porque não houve capacidade do Governo de introduzir mecanismos regulatórios mais simples. Não! Falhou muita coisa em muitas dimensões. Mas agora é olhar para o futuro. De braços dados, de mãos dadas, juntos. E a APDC e este Congresso, este areópago grande, serve também para isso. E por isso é que eu me sinto bem aqui todos os anos. É para construirmos esse futuro melhor. Também na área das comunicações, na área das tecnologias de informação. Porque são áreas absolutamente críticas num mundo em disrupção, num mundo que caminha a um ritmo de obsolescência nunca antes vivido, como eu não me canso de dizer. E por isso importa nós focarmos mais naquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E o que nos une é uma sociedade mais conectada. O que nos une é uma sociedade com mais poder de computação. O que nos une é uma economia mais competitiva. E para ser mais competitiva precisa de mais poder de computação, precisa de mais conexão, mais velocidade, menos latência, mais capacidade para oferecer a quem investe no nosso país. Data centers. O Governo aprovou o Plano Nacional. Também aqui são mais ministros até, mas com uma coordenação clara. Porque quando temos muitos ministros, depois as coisas não andam. E, portanto, somos vários, claro. A minha colega do Ambiente, desde logo, porque é preciso energia. Do lado das infraestruturas, desde logo, porque as infraestruturas são a tutela da base de tudo isto. Mas depois temos a economia também, temos a reforma do Estado. Mas o ICEP será, se quiserem, o one-stop shop para os investidores internacionais e para todos aqueles que querem implementar data centers no país. Também somos muito claros. Vamos valorizar aqueles que não procuram somente o nosso território por energia barata, terreno barato, mão de obra barata, licenciamento mais rápido. Não. Só procuram o nosso território. Para isso, não são esses que são valorizados. Temos que encontrar externalidades positivas. Tem que haver uma contaminação positiva, seja para o tecido universitário, para os laboratórios associados,
para as nossas empresas, para o tecido das PMEs, aquilo que a Auto Europa no setor automóvel provocou, onde hoje na Península de Setúbal temos uma míriade de centenas e centenas de empresas, um ecossistema que vive à volta de um grande investimento nacional, é esses que nós queremos e vamos valorizar. Depois, do lado da energia, facilitamos. Criámos a grande zona de grande procura, deixámos de ter o zoning mais compartimentado e depois apontamos agora um zoning mais compartimentado, mas para a localização física de cada um destes data centers. E, portanto, Portugal não está para venda ao desbarato. Portugal é um destino importante, tem uma enorme procura, mais de 40 pedidos de instalação de data centers hoje, de grande dimensão, de pequena dimensão, de capilaridade mais fina, mas nós estamos à procura daqueles que queiram, em conjunto com o país, fazer esse compromisso com as unidades. Esta é outra das coisas que eu gostava de um dia destes compreender. Num país que tem uma dependência tremenda dos custos baixos de energia de Espanha, como é que nós vamos conseguir fazer entrar uma quantidade significativa de data centers que consomem quantidades de energia avultadíssimas no nosso mercado, uma vez que nós não temos capacidade de geração de energia constante. Como vos falei aqui há bocadinho, a nossa energia produzida cá é produzida, para além das energias renováveis, é produzida através da queima, de gás natural e algumas pequenas outras soluções pequenas mesmo. Portanto, eu não sei como é que nós vamos conseguir fazer face a isso. Eu até compreendo a possibilidade de termos uma utilização mais eficiente das nossas energias renováveis, no sentido de termos tanta procura que podemos escoar 100% da nossa produção, mas eu acho que isto vai colocar em causa mais coisas. E principalmente depois de nós termos abandonado a queima de carvão, não é? Portanto, a utilização de carvão para a produção constante de energia, e de nunca termos feito nenhum tipo de investimento no nuclear, não é? Que seria aquela energia mais que nos poderia dar maior capacidade de produção a custos mais baixos, face àquilo que é a volatilidade do gás natural. Eu não sei sinceramente depois dentro dessa dimensão, como diz aqui o Sr. Ministro, onde é que encaixa bem isso, mas pronto, enfim, fica aqui uma questão para o futuro. Esperemos que o nosso Ministro tenha isso acautelado, esperemos. Deixando a economia também fervilhar e não somente se fechar dentro desses casulos ou desses frigoríficos, como ouvi há pouco dizer. Por isso é que também, nessa senda, temos a candidatura conjunta com Espanha, e onde nós vamos à frente, e por isso é que Espanha veio connosco, 50-50, percebe-se bem, por esta repartição de uma candidatura para a Gigafactory Europeia, o quão vamos à frente em relação à Espanha, mas é uma candidatura objetiva, onde vamos buscar muitos dos players que estão aqui à minha frente, onde juntamos todos para também aí fazermos a diferença. Depois, do lado da simplificação, bem, estamos a mexer no Código dos Contratos Públicos, no Estatuto do Tribunal de Contas, no GIA, curiosamente, onde já foi falado com grande parte de vós. Está em circuito legislativo. E, portanto, nas próximas semanas, o GIA será transposto também para a nossa legislação nacional. Esse é o nosso caminho, de fazer. Não andamos a perder tempo, mas não fazemos por fazer. Falamos, discutimos, dialogamos, porque quem faz leis fechado nos gabinetes ministeriais geralmente dá asneira. Porque a realidade depois não cola. Não contem connosco para esse tipo de governação distante, ausente, sem relação epidérmica com a realidade. Não contam connosco para isso. Por último, dizer-vos, o Governo está profundamente otimista em relação a este setor. Temos as ferramentas necessárias e suficientes para garantir a quem investe, que está aqui à minha frente, que possa... mas não preciso, obrigado. E depois não tenho sítio para pôr. Eu já estou habituado. Obrigado. Garantir a quem investe a remuneração justa, mas, acima de tudo, garantir que quem investe vai oferecer a cada um dos portugueses e a cada um dos empresários portugueses aquilo que vos disse há pouco. Uma rede de qualidade, conectividade, capacidade de, em direito comparado, em benchmark internacional, de estarmos ao mesmo nível
que as melhores economias do mundo. Somos um país pequenino, mas ambicioso nessa dimensão. E hoje temos um governo mobilizado, reguladores mobilizados, e eu quero acreditar, todas as conversas que tenho tido, com os operadores, com os investidores, que também sinto que é um setor mobilizado. Portanto, não sintam das minhas palavras qualquer tipo de rancor, mas eu quis pôr, como sabem, os pontos nos is, daquilo que é o meu sentimento. E se não estivermos a fazer tudo bem, escrutínio saudável. Apontar o dedo, naturalmente. Agora, quem não sente não é filho de boa gente. E, portanto, a culpa é toda do Governo. A culpa é toda da senhora professora Sandra Maximiano. Eu não acredito nesses manicaísmos primários. Eu acredito num setor fervilhante, que cresce, que dá as mãos, que é grande, que tem muito, muito talento. E, por isso, rivalizamos com quem quiser no mundo. Estamos preparados para essa guerra. Queremos fazê-la, queremos liderar, queremos ganhar essa guerra e queremos fazer do nosso país o mais competitivo nestas dimensões que vos falei. Por isso, contam com o Governo, ao Rogério Carapuça, continuar a agradecer tudo o que a APDC tem feito por este país e, juntos, vamos construir esse país mais conectado, mais preparado para o futuro. Muito obrigado a todos. Ora bem, então, só para concluir aqui este último bocadinho, o que é que me apraz dizer aqui? Bom, em primeiro lugar, eu acho que se o Sr. Ministro de Infraestruturas fosse o capitão de equipa, uma equipa de futebol que está a perder 3-0 ao intervalo, e tivesse feito este discurso lá no balneário, pá, eu acho que a gente ainda empatava isto na segunda parte. Eu acho que isto foi mesmo aqueles discursos motivacionais, mesmo a capitão, não é? A questão é, tendo em conta que eu estou a ver isto a posteriori, não é? Portanto, vi isto e depois acabei por ouvir, portanto, não só a Sandra Maximiano, como depois também os três operadores. Lá está, é uma realidade que depois não cola. Porque é assim, nós temos em Portugal empresas que estão a disponibilizar capital para fazer investimentos em Portugal, não há dúvida nenhuma, desde que isso lhes garanta uma elevada rentabilidade. Ponto final. É assim que funciona o mercado. Portanto, toda esta missão social, todo este cariz de vamos dar as mãos e vamos investir e vamos fazer e vamos acontecer, não vai funcionar. Só na cabeça do Sr. Ministro. Porque as operadoras, aliás, depois, alguns durante a conversa com o Rogério Carapuça, há uma questão precisamente sobre as normativas europeias que visam dar aqui alguma proteção do ponto de vista da identificação de fornecedores de risco, nomeadamente a questão da Huawei, etc. E outras, portanto, não só a Huawei, mas desse ponto de vista, as operadoras foram claras em dizer, nós estamos claramente na linha da frente e estamos disponíveis para fazer, desde que isso não onere os operadores. Porque a resposta é sempre a mesma. Okay? Por isso é que eu estou a dizer, e volto a repetir aqui, eu acho que há aqui muita coisa que foi dita que faz sentido, acho que foi uma excelente intervenção do Ministro, mas acho que se posicionou mal nesta questão. Alguém que está no governo tem que ser alguém neutro para poder fazer essa tal missão que o Ministro aqui falou, precisamente da questão do diálogo entre o regulador, entre as operadoras, entre as entidades envolvidas. E uma pessoa que se posiciona como sendo alguém que quer a consolidação, alguém que está contra aquilo que a Anacom fez, é alguém que se posiciona erradamente no país em que está. Porque dá-me sempre a sensação que este tipo de governos, nomeadamente o governo da AD, isto aqui é uma ideia minha, uma ideia própria, é um governo que quer abrir um talho num país de pessoas vegan. Okay? É que é assim, nós não somos esse tal país ultracapitalista, nós não somos esse tal país que quer viver no combate do capital e quer viver na criação de empresas de forma feroz. Nós não temos esse ADN, essa gênese. Nós, desde há muitos anos, há décadas, que nós somos uma sociedade vincadamente sentada em cima do Estado Social. Aproveitamos-nos muito disso. Quando eu digo todos, somos todos nós. Aliás, basta ouvir isso nas palavras das várias empresas. O típico empresário português é o empresário que, quando as coisas correm mal, recorre ao Estado. É o empresário que, quando é preciso mudar, não é com capitais próprios, é através de recursos, de subsídios, de fundo perdido de preferência, investimentos baratos. Aliás, um bocadinho a assumir-se do fundo de investimento, e agora vamos estar a dar financiamento barato, e quando as coisas correm mal, o Estado vai lá e mete a mão por baixo.
isto vem desde as camadas superiores até às camadas inferiores. Portanto, depois, como diz aqui o Sr. Ministro, depois a realidade não cola. E este discurso, na minha opinião, não cola com a realidade. Porque quando nós virmos que Bruxelas está a ir para uma direção, todos estes países, nomeadamente os países do sul da Europa, os países mais pobres, vão para a direção oposta. Porque quando se pedir dinheiro, quando se está a pedir dinheiro e investimento, os países do sul da Europa vão estar a pedir financiamento e pataquinhas e ajudas e divisões, não é? Quando se está a avançar e a investir, os países do sul da Europa estão simplesmente preocupados em arranjar fundos europeus e como se vê aqui, o que é que vamos fazer? Tudo é esbanjar dinheiro para cima, não é? Vem agora o PT 2020, depois vem o PT 2030, depois vem o PRR, agora vem o PTRR, é esbanjar dinheiro para cima das coisas, não funciona. Nós somos um país vincadamente socialista e esta é uma realidade e não tem a ver só com a questão política, tem a ver com todas as estruturas de gestão. E, portanto, aqui a questão das tecnológicas é exatamente a mesma coisa. Nós somos ainda, como apontam os dados, um dos países que remunera nesse sentido. Agora estamos a reduzir bastante com a entrada da Digi, mas isso vai se normalizar. Nós ainda somos dos países que têm essa maior carga. Portanto, os preços ainda estão elevados, ok? Ainda temos uma questão das fidelizações de 24 meses. Ainda temos toda uma burocracia e toda uma carga em cima da ideologia das pessoas, ou seja, uma carga burocrática e uma ideologia das pessoas que vai muito à semelhança do arrastar de pés, do ser lentos, do não fazer. Por mais que o Sr. Ministro de Infraestruturas faça aqui um discurso animadíssimo e que tenha uma capacidade incrível de disseminar as suas ideias de forma energética, e eu acho que está tudo certo, mas depois até pode ser interessante nas reuniões, mas eu não estou a ver nem o Miguel Almeida, principalmente o Luís Lopes, que já ouvi que está muito desgostoso no mercado, ou até a Ana Figueiredo, a terem grandes interesses, nomeadamente até a questão da Mel. A Mel é um excelente ativo, mas lembrem-se, está presente de um grupo que é exatamente isso, ultra capitalista, com jogadas arrojadíssimas, e de hoje para amanhã a Mel pode se transformar numa manta de retalhos e pode ser vendida às peças e de repente tudo se muda, tudo se transfigura. Por isso, na ótica do regulador, nós precisamos de ter alguém que pensa no futuro, não só exatamente nestas coisas. Agora vamos... Eu percebo que a Anacom errou. Eu percebo que a Anacom demora demasiado tempo nesta questão e, aliás, o Digital Act vem precisamente trazer isso à baila, que é o espectro, porque ao fim e ao cabo o espectro é a autorização para tu poderes trabalhar. Era como se tu fosses, sei lá, é como se tu fosses um Uber e não sabes se para o ano tens carro. Vamos pôr, para o ano tens uma licença para usar o carro até para o ano. Então, mas eu agora estou aqui a precisar de fazer investimentos, estou a precisar de gastar dinheiro nisto, mas entretanto eu nem sei se para o ano posso continuar a trabalhar aqui, nestas coisas, não é? Portanto, essa estabilidade, essa questão regulatória tem que ser resolvida e eu acredito que sim. Agora, não é fácil. Não é fácil porque, se vocês pensarem, as renovações de espectro são o único momento em que o regulador tem, para garantir a competitividade do mercado, porque se atribuir tudo aos mesmos, nas mesmas condições ad eterno, reduz, porque o espectro é limitado, não é? Portanto, reduz a capacidade futura de se conseguir adicionar mais concorrência e de se conseguir também mudar aqui um bocadinho as pedras para que o jogo vá mais para o lado da regulação, vamos dizer assim. E em segundo lugar, é o único momento que a Anacom tem para depois também fazer exigências, para depois aumentar também as contrapartidas para essa renovação. Portanto, pode realmente, e eu acredito que sim, atrasou isto demasiado, porque estamos a cerca de um ano e meio do fim disso, e portanto não se pode estar a trabalhar com centenas de milhões de euros num universo destes, mas também não é fácil. Portanto, esta é a minha opinião em relação a isto. Acho que está aqui coisas certas. Também acho que em relação a essa questão das depressões, acho que é difícil apontar o dedo a quem quer que fosse, porque foi uma situação muito, muito fora da caixa. E mesmo esta questão que ele fala aqui dos licenciamentos e o tempo que demora depois a se permitir o acesso às condutas e a fazer e a acontecer, que depois na altura até os operadores acusaram também a Mel, demorou demasiado tempo. Pronto, eu compreendo isso e pode-se melhorar, mas perante uma catástrofe é complicado. Pode-se agora criar planos de emergência mais capazes, pode-se trabalhar numa solução que futuramente esperemos que não seja precisa tão brevemente quanto isso, mas é difícil nesse plano regulatório. Portanto,
Vamos ver. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam em relação a esta entrevista, a esta intervenção, se concordam com os meus pontos, se não concordam com os meus pontos. Pá, vamos criar aqui um fórum interessante e vamos andando atentos aqui a esta questão da APDC, que volta e meia traz assim estes rebuçados para nós aqui estarmos a analisar. Ok, meus amigos? Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comentar.